Comentários de Ken Wapnick do livro de exercícios de um curso em milagres. Lição 15. Meus pensamentos são imagens que eu fiz. Como os pensamentos que pensas aparecem em imagens, tu não os reconheces como nada. As imagens, entre aspas, são o que nós percebemos no mundo fora de nós. O ego pega nossos pensamentos de separação, pecado, culpa e medo e os projeta para que os vejamos, entre aspas, no mundo, ao invés de aceitarmos sua presença dentro de nós. Portanto, percebemos esses pensamentos como imagens de uma pessoa, sala, cabide de casacos, relógio e tudo mais. Podemos ter uma imagem de um Deus vingativo ou benevolente, um mundo miserável ou feliz, mas todas as imagens de formas específicas são projeções dos nossos pensamentos de separação. Pelo fato de acreditarmos que vemos algo do lado de fora, acreditamos que o que vemos é real. Esse processo, então, se torna a linha final de defesa do ego. Uma vez que acreditamos que o mundo lá fora é real, nunca pensamos sobre o fato de que as imagens que percebemos fora de nós estão vindo dos nossos pensamentos. E se não soubermos que elas estão vindo dos nossos pensamentos, não existe maneira de podermos realmente perceber que os pensamentos em si mesmos não são realmente nada. Todo o sistema de pensamento do ego e todos os pensamentos específicos associados a ele não são nada. Uma defesa contra a realidade de quem nós somos, nossa verdadeira identidade como Cristo. A frase "os pensamentos que pensas" é extremamente importante. Nós realmente pensamos que estamos pensando, como já discutimos nas primeiras lições. De fato, poderíamos dizer que o problema fundamental do ego é o que nós pensamos, não tanto o que pensamos, quanto o fato de pensarmos que podemos pensar. Nós acreditamos que nossos pensamentos são nossos pensamentos. Em outras palavras, acreditamos que eles pertencem a nós. E não percebemos que apenas o verdadeiro pensamento é o pensamento da nossa identidade como Cristo, que é uma com o pensamento de Deus. Portanto, o fato de que acreditamos que podemos pensar pressupõe que nós temos uma mente ou um ser autônomo que está fora e independente de Deus. Mais uma vez, você pode ver como, embora a linguagem dessas primeiras lições seja simples, é uma simplicidade ilusória, pois ela secretamente revela a fundação metafísica do curso. Pensas que os pensas, os seus pensamentos, e assim tu pensas que os vês. Foi assim que o teu ver, entre aspas, foi feito. Essa é a função que tens dado aos olhos do teu corpo. Isso não é ver, é fazer imagens. Jesus coloca vês entre aspas, porque isso não é realmente ver. Uma vez que nós literalmente não vemos nada, como poderíamos ver qualquer coisa? O ego nos fez substituir a magnitude da nossa identidade como Cristo pela pequenez da nossa individualidade autônoma, que é aquilo que prezamos acima de tudo o mais.
para nos fazer manter essa individualidade intacta, o ego então faz com que nos identifiquemos com o pecado da separação de Deus. Isso leva à culpa, o que significa que acreditamos que merecemos ser punidos. Essa é a competição com Deus, discutida na lição 13. Essa constelação de separação e pecado é tão aterrorizante que nós a negamos e projetamos para fora, para podermos perdoá-la, o que em si mesmo protege o pensamento de individualidade. Então, somos deixados com as imagens que fizemos, mas sem nenhuma recordação de como as fizemos. Naquele ponto, não existe absolutamente nenhuma esperança de correção. Novamente, com, entre aspas, fazer imagens, Jesus quer dizer que nós literalmente fazemos uma imagem dos nossos próprios pensamentos. Uma vez que nossos pensamentos não são nada, as imagens que vêm deles também têm que não ser nada. Jesus diz: isso toma o lugar do ver, entre aspas, substituindo a visão por ilusões. Ao invés de compartilhar a visão de Cristo ou do Espírito Santo, baseada no pensamento da expiação, que diz que a separação nunca aconteceu, o ego substitui essa visão ou pensamentos com os seus próprios. Portanto, nós primeiro tornamos esses pensamentos egóicos reais em nossas mentes e depois os projetamos para fora e os vemos, entre aspas, como coisas reais fora de nós. Jesus nos ensina nessa lição que as imagens que percebemos fora de nós mesmos são apenas os reflexos ou sombras dos pensamentos que tornamos reais dentro de nós. Ele, é claro, não está realmente falando sobre imagens de um relógio, uma cesta de papéis ou um lápis. Seu propósito final é nos fazer perceber que o aspecto mais ameaçador desse processo é a imagem que fizemos de nós mesmos. Seres separados, autônomos, o controle de nossas vidas. Essa imagem de nós mesmos vem de um pensamento também, de querermos ser separados. E que é por isso, como venho dizendo, que se você realmente prestar atenção a essas lições, elas deveriam lançar terror em seu coração, pois elas literalmente dizem que você não existe. Você, portanto, quer explorar mais e mais o quanto esses pensamentos são amedrontadores, tentando identificar como você se defende contra eles. Isso é extremamente importante, observar como você se defende contra o que essas lições estão lhe dizendo. Essa ideia introdutória ao processo de fazer imagens que chamas de ver não terá muito significado para ti. Jesus, mais uma vez, está fazendo uma branda exposição suavizada. A ideia não terá muito significado para nós, porque não queremos aceitar o que ela está dizendo. Uma das linhas mais importantes de defesa que o ego usa é impedir nossa compreensão do que Jesus está realmente dizendo aqui. É por isso que ele diz, novamente, que isso provavelmente não terá muito significado para nós. Ele nem mesmo diz, provavelmente, entre aspas. Ele diz que não terá muito significado para você. E isso é assim porque estamos nos defendendo contra o próprio significado, como um meio de defendermos nossa identidade individual. Jesus diz:
Começarás a compreendê-la quando tiveres visto pequenas réstias de luz em torno dos mesmos objetos familiares que vês agora. Esse é o começo da visão real. Podes estar certo de que a visão real virá rapidamente, uma vez que isso tiver ocorrido. Ken Wapnick diz: em meu primeiro conjunto de fitas, o livro de exercício do Um Curso em Milagres, seu lugar no currículo, teoria e prática, examino essa passagem em profundidade. Ao invés de repetir isso aqui, deixem-me dizer brevemente que Jesus não está falando sobre vermos literalmente réstias de luz ao redor dos objetos. Isso estava destinado originalmente a um amigo de Ellen e Bill. Seria muito melhor se você compreendesse essa afirmação em termos de conteúdo. Quando Jesus diz que você vai ver pequenas réstias de luz ao redor dos objetos, ele está realmente falando sobre a luz da compreensão ou visão que está vindo a você. Em outras palavras, você vai entender que os objetos são imagens que você fez como projeções de pensamentos de separação para os quais você não quer olhar em sua mente. Se você tentar entender isso literalmente, irá sentir de forma culpada que é uma fraude quando não vir pequenas réstias de luz ao redor dos objetos, sem mencionar a glorificação daqueles que afirmam fazê-lo. Jesus diz: à medida que avançamos, podes ter muitos episódios de luz. Eles podem tomar muitas formas diferentes, algumas das quais bastante inesperadas. Não tenhas medo. São sinais de que estás, enfim, abrindo os teus olhos. Se você tiver mesmo percepções de luz, ótimo. Mas Jesus está dizendo que o que realmente iria instilar medo em você seria seu súbito reconhecimento de que essa coisa para a qual você está olhando não está lá de forma alguma. Quando subitamente uma luz entra na sua mente e você percebe, meu Deus, é disso que Jesus está falando. E você percebe que, se esse cesto de papéis não está realmente lá, sendo uma projeção de um pensamento, e em relação àqueles que acreditam que estão percebendo o cesto de papéis. Novamente, esse reconhecimento é a fonte do medo. Ninguém realmente se importa se um cesto de papéis está lá ou não, mas você realmente se importa com o fato de você estar lá ou não. Jesus diz: eles não persistirão, pois meramente simbolizam a percepção verdadeira e não estão relacionados com o conhecimento. Estes exercícios não te revelarão conhecimento, mas prepararão o caminho para ele. Ken Wapnick diz: em muitos trechos, especialmente no texto, Jesus deixa claro que o objetivo do Um Curso em Milagres não é o céu, o conhecimento ou o amor, mas a correção da percepção falsa do ego, que seria a percepção ou visão verdadeira, a paz que o perdão ou o milagre trazem consigo. Jesus também faz a mesma afirmação no texto que faz aqui, em 3:5. Visões tão santas quanto possam ser, não duram. Isso é porque todas as formas, não importando o quanto o seu conteúdo seja santo, ainda são parte da ilusão de separação. Portanto, elas apenas refletem a verdade e não são a verdade em si mesmas. Os últimos 2 parágrafos reiteram a necessidade de sermos não seletivos
e, no entanto, não compulsivos, assim como enfatizam a ideia crucial da aplicação específica sempre que nos sentirmos tentados ou transtornados. Essa ênfase está no conteúdo por trás da forma dos exercícios. Jesus diz: ao praticares a ideia para o dia de hoje, repete-a primeiro para ti mesmo e depois aplica-a a qualquer coisa que vês ao teu redor, citando seu nome e deixando teus olhos descansarem sobre ele enquanto dizes: este ou esta é uma imagem que tenho feito. Aquele ou aquela é uma imagem que tenho feito. Não é necessário incluir um grande número de sujeitos específicos para a aplicação da ideia de hoje. É necessário, porém, continuar a olhar para cada sujeito enquanto repetes a ideia para ti mesmo. A ideia deve ser repetida bem lentamente a cada vez. Embora, obviamente, não sejas capaz de aplicar a ideia a um número muito grande de coisas, no minuto aproximado de prática que é recomendado, tenta fazer a seleção da forma mais casual possível. Menos de 1 minuto será suficiente para os períodos de prática, se começares a sentir-te inquieto. Não tenhas mais do que 3 períodos de aplicação para a ideia de hoje, a menos que te sintas completamente confortável com ela e não ultrapasse 4 vezes. Contudo, a ideia pode ser aplicada como for necessário ao longo do dia. Ken Wapnick diz: sermos fiéis às especificidades dos exercícios diários nos permite generalizar a lição da similaridade inerente a todas as coisas, a todas as experiências de nossas vidas. Tal generalização é o cerne do perdão e a chave para alcançar a paz, que é o objetivo de Jesus para nós.